a quinta leitura da Parashá de Vayetze. Então Lavan tenta convencer Yaakov para ficar trabalhando com ele. E ele disse, expressa qual é a tua recompensa, qual é o teu salário, o que você quer ganhar, e eu vou dar. Nokvá, com a tradução do Onkelos Paresh, explique, deixe claro, explícito qual vai ser o teu salário. E disse Yaakov para ele, você sabe muito bem tudo que eu trabalhei com você. E o rebanho que estava comigo, o teu rebanho que estava comigo, ou seja, você sabe muito bem o quanto era pequeno antes de eu chegar aqui, quanto eles eram. Porque o pouco que estava para você perante mim, ou seja, o que tinha ali na minha frente para trabalhar, cresceu e frutificou muito, e Hashem abençoou você pelo meu pé, ou seja, por conta de eu chegar aqui, por conta de eu estar aqui com você. E agora, quando eu farei também eu pela minha casa. Leiragli para o meu pé, ou seja, com o meu pé, com a minha chegada, veio Abraham para você, igual a gente encontra o povo que está com o seu pé, ou seja, o povo que está contigo. Ama Sheberaglai, o povo que está andando com o meu pé, ou seja, que está vindo comigo. Também eu para minha casa, ou seja, para a necessidade da minha casa, para me parnassar. Agora quem faz são os meus filhos. E eu também preciso fazer para ajudá-los, por isso fala Gam também. Não só eles, eu preciso trabalhar. E disse, o que eu vou te dar para você? Então Lavan fala, tudo bem, concordo, o que eu te darei? Disse Yaakov, você não vai me dar nada. Somente se vai fazer uma coisa, eu vou voltar a pastorear o teu rebanho e vou guardá-lo. Qual seria? Você vai passar no teu rebanho hoje. Vai tirar de lá todo filhote que está pontilhado ou manchado e todo filhote que tem marrom das ovelhas ou manchado e pontilhado dos bodes, e esse vai ser a minha recompensa. Vamos já entender melhor. Na cor pontilhado, é como se fosse malhado com pontas pequenas, com manchinhas pequenas tipo pontos. Pintura, belaz, pontilhado. Talu, a palavra tlaim é como se fosse uma remenda, então já são umas manchas, umas colorações de maior tamanho. Rum é igual o shahum, que é um vermelho amarronzado, parece com vermelho. Rosh, belaz, como se fosse roxo, mas na verdade é uma coisa parecida. A linguagem da Mishnah, Hamamit venimtset levanad, um cereal que está, que era para estar um pouco mais avermelhado, está mais branco. Então é uma linguagem, não é marrom mesmo, mas é aquele avermelhado, meio marronzado. E será a minha recompensa, ou seja, aqueles que vão nascer daqui em diante, pontilhados, manchados dos bodes, ou amarronzados das ovelhas, vai ser a minha recompensa. Esses que estão agora, você vai separar, coloca na mão dos teus filhos, para ninguém falar, não, tá vendo, nasceu deles, e para não falar também, foi através de machos que são manchados ou pontilhados que nasceram, que as fêmeas deram à luz igual. Não, tira daqui, e os que nascer dos brancos, dos que não são manchados, não são pontilhados, o que nascer desse tipo diferente vai ser a minha recompensa. E vai responder em mim a minha justiça no dia de amanhã, que vai vir sobre minha recompensa perante você. Todo aquele que não é pontilhado, manchado dos cabritos, ou marronzado das ovelhas, é roubado. Ou seja, você vai poder ver no meu próprio rebanho. Se tiver alguma coisa ali que não é dos manchados, não é meu, é sinal que é roubado. Então vai estar uma prova, se você ficar desconfiando de mim, que eu estou pegando do teu, então a minha tzidkati, a minha justiça, vai testemunhar, porque você vai ver, não vai ter no meu rebanho somente dos manchados, dos pontilhados. Se você encontrar algum que não é desse, você pode ter certeza que ele foi roubado, então você pode levar. Claro que Yaakov não ia fazer isso. Disse Lavan, sim, aceito, tomara que seja como você está falando. A palavra ren, no sentido de sim, de eis, que estou aqui, ou seja, eu aceito o que você está falando. Tomara que você queira isso, adorei essa condição de trabalho que você está colocando. Então Lavan tirou naquele dia os bodes, que são akudim, que é uma mancha que é no final da pata, como se fosse um bracelete, que é onde é amarrado, e o tulim, os manchados, e os bodes pontilhados e manchados, tudo que tinha uma mancha branca nele, e os amarronzados das ovelhas, e ele colocou na mão dos seus filhos para ficar distante do rebanho que Yaakov ia cuidar. E quem tirou Lavan? Naquele dia, a Torá não está falando, acrescenta, quem tirou foi Lavan. Teashim são os bodes, os machos, todo aquele que tinha branco nele, ou seja, todo aquele que tinha mancha branca, e quem colocou? Explica de novo para a gente, Lavan colocou esses pontilhados, etc., na mão dos filhos. E Lavan colocou a distância de andar 3 dias entre ele e entre Yaakov, ou seja, esses rebanhos que ele tirou, ficou 3 dias distante do rebanho que sobrou para Yaakov cuidar, e Yaakov estava pastoreando o rebanho de Lavan. Hanotarot, os que sobraram. Por que frisa isso? Aquelas mais fracas, as doentes, as estéreis, ou seja, Lavan só deixou as ruins com Yaakov, tirou o que tinha de bom. Yaakov pegou uma vara de livne, que é um tipo de árvore úmida, e luz e armon, e ele descascou, ele fez fendas e descascou branca, ou seja, quando você tira a parte da casca, revela o branco marsofa Lavan daquele que estava nas varas. Livne é o nome de uma madeira, o nome dele é Livne,
como a gente encontra embaixo do Alon e Livnei. Diz Urashi, eu acho que é o que chamam de trimbla em francês arcaico, porque ele é branco. Na tradução em português traduzem como o álamo. Lar, quando ele estava úmido. Luz seria a nogueira, que é outra vara, uma árvore que cresce várias nozes pequenas, eles chamam em francês arcaico de koldoi. E Armon, castaneira. Belaz é uma castanheira. Petzalot são as, ficou descascando o que ele ficou fazendo para poder ficar malhado aquela vara. Revelando o branco, ou seja, revelando o branco da vara, porque quando ele descasca, vê a parte branca. Yaakov fincou essas varas que ele descascou nos bebedouros onde corria a água, onde o rebanho vinha lá beber. Então ficava bem na frente do rebanho essas varas descascadas, malhadas, e elas se esquentavam quando elas vinham beber. Vamos já entender. Vayatse, como a tradução, vedait, que é de fincar, de prender. Linguagem aramaica, a gente encontra na Gemara datsa, dats, que datsa sem ain é igual datsa com ain. Só que ele resume, a linguagem usa sem o ain, mas é a mesma ideia de fincar. Rehatim, a palavra rahat em hebraico tem a ver com raiz de correr, porque a água ela é corrente ali nesses bebedouros, nessas piscinas pequenas feitas para dar de beber para o rebanho. Que elas vão vir lá naqueles bebedouros para beber. Então lá ele colocou na frente do rebanho e os animais, eles viam aquelas varas, elas se assustavam indo para trás e o macho acabava acasalando e ela acabava dando à luz a um filhote parecendo com aquelas varas manchadas, etc. Rabbi Oshai fala que aconteceu um milagre aqui, que as águas próprias se transformavam como se fosse um sêmen no ventre dos animais, nem precisava do macho. Por isso que fala Vaihamna, elas se esquentavam com a própria água ali. Então o rebanho estava sendo estimulado próximo às varas e elas geravam o rebanho Akudim, Nekudim e Tluim. Nekudim é pontilhado, Tluim é manchado, Akudim vamos ver que está sendo citado pela primeira vez aqui. Maklot, vendo estas varas, então acabavam gerando também filhotes dessa maneira. Akudim, a diferença é no local onde amarra, que é justamente no final das patas, da frente e de trás, que tem ali como se fosse um anelado, que a gente chama, uma marca no finalzinho. E as ovelhas, Yaakov separou e colocou a face, o lado que ele estava olhando, para o que estava com essa anelado, que estava com essa marca, e todo o marrom do rebanho de Lavan, ele fez rebanhos separados e não colocou junto com o rebanho de Lavan, ou seja, esses novos que tinham sido diferentes, separava do rebanho original de Lavan. Como assim Yaakov separou? Esses que nasciam já com manchas, etc., ele separou para si, fazia rebanhos separados, e aquele rebanho que era todo manchado, anelado, etc., ficava na frente do outro rebanho, então acontecia que o rebanho de Lavan ficava olhando para eles. Por isso que vai ter pnei atzon el hakodesh, colocar a face do rebanho para esses que estavam manchados, e para também todos os marrons que ele tinha nascido no rebanho de Lavan. Por isso que fala, colocou rebanhos, como Rashi explicou, ou seja, um rebanho na frente, que eram os manchados, pontilhados, etc., e o rebanho original de Lavan atrás, olhando para esses pontilhados. E será quando o rebanho se esquentava, as mekusharot, as amarradas, vamos entender o que quer dizer? Yaakov colocava as varas aos olhos do rebanho nesses bebedouros para elas se esquentarem olhando para essas varas. O que quer dizer mekusharot com a tradução abakirot, aquelas que engravidavam logo, de Bechor, de primogênito? Não tem um testemunho na Torá, ou seja, não tem um outro passuco que prova essa lógica de tradução de palavras, diz Urashi. Menachem Ben Sruch, ele explica que mekusharot tem a ver com de amarrar mesmo, igual em Mahitov e Bakoshim, que estavam se conspirando, estavam se juntando para fazer uma coisa contra o rei Davi, etc. Então, essas que estavam se unindo rapidamente para engravidar mais rápido, então Yaakov colocava as varas na frente. E quando o rebanho era envolvido, ou seja, o rebanho que era mais velho, mais tardio, para gerar filhotes, então Yaakov não colocava as varas, então esses atufim, esses envolvidos ficavam para Lavan, e esses amarrados, esses que eram mais rápidos e mais saudáveis, ficavam para Yaakov. O Beatif é linguagem de atraso, com a tradução de Lakishut. Menachem ele traduz na linguagem de se envolver com roupa, ou seja, esses animais que elas estavam com o próprio couro, com a própria pele, com o próprio lã, e não tinham desejo de se esquentar através dos machos, então acabava que demoravam mais para engravidar e eram animais menos fortes e saudáveis. E o homem cresceu e se fortificou muito, muito, e foi para ele muito rebanhos, servas e servos, camelos e burros. Ou seja, Tzon Rabot era um rebanho que crescia e multiplicava muito. Escravos e servas, como que ele fazia isso? Ele vendia o rebanho por um bom preço e comprava tudo isso. Ou seja, através de ter sucesso num produto, você consegue ter as outras coisas.
E ele escutou os ditos dos filhos de Lavan falando, e Yaakov pegou tudo que nosso pai tinha, e do nosso pai ele fez toda essa honra aí. Assá, como assim fez, ele Canas, reuniu, ele conseguiu realmente fazer, conseguiu trazer para si tanto dinheiro, tanta honra, pelo do nosso pai, ele pegou do nosso pai. E Yaakov viu a face de Lavan que não estava com ele como era anteontem, ou seja, como era antigamente. Ele estava olhando estranho para Yaakov, achando que Yaakov estava roubando de Lavan. Tem várias explicações sobre essa questão, por que Yaakov fez isso, afinal, se o combinado era que o que nascesse pontilhado era de Yaakov, porque será que foi justo Yaakov fazer essas artimanhas para nascer pontilhado, etc. Só que, de novo, Lavan também mudava o combinado, fazia várias coisas para atrapalhar a vida de Yaakov, enganou Yaakov, tanto na história de Rachel e Leá, e várias situações. Então, existem várias respostas por que Yaakov fez isso, por que não seria chamado de estar enganando. Disse Hashem para Yaakov, volta para a terra dos teus antepassados e para a tua terra natal, e eu vou estar com você. Ou seja, lá eu vou estar com você. Agora que você está ligado com o impuro, com Lavan, eu não posso pairar minha Shekhinah sobre você. Yaakov mandou chamar Rachel e Leá para o campo com o seu rebanho, ou seja, mandou chamar para falar com elas a sós no campo. Para Rachel primeiro e depois para Leá, porque a Rachel ela era a principal da casa, por ela que Yaakov se acabou se juntando com Lavan, e até os próprios filhos de Leá concordam com isso. Afinal, Boaz, que era descendente da tribo de Eudá, descendente de Leá, quando eles querem dar uma expressão de elogio para Ruth, ela fala que você seja como Rachel e como Leá. Ele antecipou Rachel a Leá. E Yaakov disse para elas, eu estou vendo a face do pai de vocês que não está igual como anteontem. E o Deus do meu pai falou algo para mim, também estava comigo. E vocês sabem que com toda a minha força eu trabalhei para o pai de vocês. E o pai de vocês zombou de mim, trocou o meu salário 10 dezenas, 100 vezes. E Deus não deixou ele fazer mal para mim. Monim, que é de minha de contagem, é no mínimo uma dezena, 10. 10 monim são 100 vezes. Monim não gosta de total, não gosta de conta, que seriam as dezenas. Então ele trocou realmente 100 vezes qual era o combinado. Então mesmo assim, Hashem milagrosamente fazia que nascia do jeito que o Lavan combinava. Se ele falasse, os pontilhados vai ser teu salário, então o que acabava acontecendo é que todo o rebanho gerava pontilhado. Se ele falasse, não, os acudim, os anelados, nascia também daquele jeito. Mas Hashem fazia um milagre para nascer. Então Hashem salvou e resgatou o rebanho dos pais de vocês e me deu, quer dizer, foi Hashem que fez isso. E foi na época que o rebanho estava se esquentando e eu levantava meus olhos e eu via num sonho, e eis que os bodes que estavam vindo para se acasalar no rebanho eram Akudim, Nekudim e Vrudim. Akudim anelados, Nekudim pontilhados, Vrudim, uma nova palavra que aparece aqui, vamos já ver no Rashi. Quer dizer, por mais que Lavan separou todos esses que eram manchados, que eram diferentes, para não engravidarem um rebanho parecido com eles, os anjos traziam daquele rebanho que estava na mão dos filhos de Lavan e colocavam no rebanho que estava na mão de Yaakov. Era totalmente feito na mão de Hashem isso. O Vrudim, a tradução do Uncas, o Patzirkin, de aberto, faz shir belaz. Como assim? Era uma linha branca que envolvia o corpo em volta e as manchas iam abertas uma para a outra. De acordo com algumas explicações, seria como se fosse um círculo, e aí ligado por uma linha, outro círculo. E o Dizurash não tem também uma outra palavra na Torá para provar essa expressão vrudim, né, que seria de aberto, porque está passando de uma mancha para outra, porque as manchas eram conectadas. E disse para mim o anjo de Hashem no sonho, Yaakov, e eu falei, Hineni, eis-me, estou aqui, o que foi? E aí o anjo falou, levanta teus olhos e veja todos os bodes que estão se acasalando com o rebanho, Akudim, Nekodim e Vrudim, são os manchados, porque eu vi tudo que Lavan está fazendo para você. Ou seja, como Lavan já tinha enganado Yaakov tanto, então Hashem decidiu devolver para Yaakov desse jeito. Eu sou o Hashem que estava lá em Beit Kel, quando você lá ungiu um monumento, que você fez um juramento ali para Hashem. Então levante agora e saia desta terra e volta para a sua terra natal. Como assim, Akel Beit Kel? O Deus de Beit Kel, né? Esse rei de Raquel está a mais, mas é normal da Torá falar assim, que até em Baim Haaretz Kenan, igual falar ele Eretz Kenan. Mashach Hashem, você ungiu em linguagem de grandeza, porque igual quando você unge um rei, né, você está considerando aquilo mais alto. Mesma coisa quando você colocou o azeite ali, você virou aquilo ali um altar, fez ali ficar algo importante. Que você jurou para mim e agora você precisa pagar esse juramento. Você falou que vai ser uma casa para Hashem, que vai ser Korbanot, você tem que pagar, então você tem que voltar para lá para fazer Korbanot na terra de Israel. Tudo isso Yaakov contou para Rachel e para Leá. Responderam Rachel e Leá e falaram para ele, você acha que a gente ainda tem ainda uma parte, uma herança na casa do nosso pai? Quer dizer, por que a gente vai te impedir de voltar? Você acha que a gente espera receber alguma coisa entre os nossos irmãos, homens? Quer dizer, com certeza a gente não vai conseguir nada.
Nós somos como estranhas consideradas para ele. Ele vendeu a gente e agora ele quer consumir o nosso dinheiro. No Criot, mesmo na hora que o normal, as pessoas darem um dote na hora do casamento, ele fez como se fossem umas estranhas, vendeu pelo seu trabalho. E o dinheiro que ele tirou, né, do teu salário, que ele tentou tirar, será que a gente vai ficar quieto? A gente vai obrigatoriamente seguir o que você está falando? Se é para voltar para cedo, a gente vai. Porque toda essa riqueza que Hashem salvou do nosso pai é para nós e para nossos filhos, e agora tudo o que Hashem te falou, você deve fazer. Ki kola osher, esse ki é igual falar somente, ou seja, do nosso pai a gente não quer nada, somente o que a Kadosh Baruch Hu fez milagrosamente. Isso se a gente quer ki, somente o que Hashem deu pra gente, hitzil, linguagem de separar. Né? Quando você salva alguém do perigo, você está te separando ele da situação complicada, separando do mal, separando do inimigo. Então, por essa expressão. Então, Hashem reservou essa parte pra gente e a gente agradece e vamos receber dessa bênção, porque esperar alguma coisa do Lavan, a gente não espera. Falaram Rachel e Leá concordando com Yaakov para voltar para a terra de Israel.